O que é arte? Bom, eu poderia te dizer que a arte é uma habilidade ou uma disposição dirigida para uma execução de alguma finalidade prática ou teórica e que pode ser realizada de forma consciente, controlada e racional. Mas eu também poderia te dizer que a arte é uma manifestação em forma de alguma habilidade ou talvez uma expressão de qualquer coisa. Pode ser o sentir ou simplesmente o não sentir. A arte pode ser a excitação da imaginação e da fantasia, a inquietude da alma e a aparição dessa. Pode ser o lado esquerdo do seu cérebro, da criatividade e da magia. Mas também pode ser o desencadeamento de algum tipo de resposta no ser humano, tipo como um senso de prazer ou beleza. Mas também posso te dizer que a arte pode ser arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema. Mas posso ir mais além e te dizer que pode ser um menino pintando, uma borboleta voando, o sol, a lua, o universo, você, eu, Deus ou ninguém. Eu poderia te dizer mais clichê ainda que a arte é tudo. E às vezes a arte é nada. Ou eu poderia te repetir: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Bom, mas eu não vou te dizer nada disso. Eu vou te mostrar tudo o que eu sei. Eu vou te entregar aquilo que eu sinto, penso e imprimo sobre arte. E ao final de tudo isso, eu quero que você me diga: o que é arte para você? Eu sou Rebeca Neri, aluna de Arquitetura e Urbanismo da UNB e agora sou professora de Artes Visuais. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, a gente tava com alguns problemas na cadeirinha de artes lá no Moodle, mas a gente conseguiu resolver na semana passada. E aí eu postei alguns conteúdos para vocês, tá? Principalmente o questionário, que é obrigatório, assistam ou façam e assistam os vídeos também, que vão ajudar vocês a fazer o questionário, tá bom? E eu criei um fórum também lá no Moodle para vocês irem conversando, trocando ideia, dando feedback também sobre os vídeos, sobre o questionário, enfim. Queria dizer que estou aberta para conversar com vocês, tanto no fórum e também no privado. Algumas pessoas estavam com vergonha de falar no fórum, né? E me chamaram no privado. Bom, a gente pode conversar dessa maneira também, tá bom? Então, hoje vamos falar de um movimento super legal, super interessante, que é a Idade Média. Para algumas pessoas que são católicas, esse movimento vai ser bem importante. A gente vai ver algumas obras que vocês veem normalmente nos cultos, missas e etc. Então vamos lá, falando sobre o contexto histórico. A arte é financiada pela igreja para a igreja. Bom, eu sou a igreja, eu tenho dinheiro, eu vou fazer arte para mim mesmo. E aí a gente tem o feudalismo, né, nessa época, mas logo após a gente tem o início da monarquia, que é muito importante, né? E aí a gente tem as cruzadas, que traz um monte de informação de outros países, construção e etc. A gente está falando do teocentrismo, porque a gente tem a igreja que predomina na sociedade, afinal uma monarquia, né? E a monarquia tem essa troca com o poder da igreja. E aí, portanto, o Deus vai estar no centro, né? A gente deixou de
ter o homem no centro e sim Deus. Então as respostas sempre vão ser dadas por Deus. Livros proibidos, a gente tem uma lista de livros proibidos para que as pessoas não tivessem acesso ao conhecimento. Então, somente quem tinha conhecimento eram os padres. Tanto é mesmo que a própria Bíblia era em latim e somente os padres sabiam ler em latim. Então, as pessoas eram obrigadas a ir para a igreja para entender o que estava sendo dito na Bíblia, porque ali ninguém tinha noção da língua, né? A gente tem uma crise do feudalismo, que aí ocasionou o início da monarquia. E aí que começa, de fato, a Idade Média. E aí a gente tem a peste negra também, que foi bastante importante para a ascensão ali da Idade Média. Vocês podem estudar melhor isso em história. Vou aqui. E qualquer dúvida vocês perguntem para os professores de história de vocês. Beleza? Mas importante só para a gente contextualizar o que estava acontecendo ali. E aí na pintura o que acontece? A gente vai ter cores fracas, uma busca do naturalismo, mas não é um naturalismo que vocês falam, é uma coisa real. Não, não é nada de realismo ali. O naturalismo não pode ser confundido com isso. O naturalismo é uma coisa mais fraca, é uma coisa mais, sabe, as cores, vocês vão ver que elas não são muito predominantes, elas são basicamente as cores primárias. E aí a gente tem o mosaico também representando essas pinturas nas paredes, então vão ser representadas também no mosaico. E aí não tem muita preocupação, afinal, o objetivo da pintura ali no templo era simplesmente de alfabetizar as pessoas que não sabiam ler, né? Além das pessoas não saberem o latim, muitas delas também não sabiam ler. E mesmo as que sabiam, não sabiam o latim, porque era uma língua restrita. E era muito difícil você aprender isso, porque afinal os livros de conhecimentos maiores que davam esse acesso, eles eram proibidos, né? Como eu já havia comentado com vocês. Então você precisava ir para a igreja para entender a história da Bíblia, né? Então ali eram pintadas essas histórias como se fossem contar para crianças. Era essa a intenção. Então a gente tem essas pinturas. Essa daqui é muito importante. Vocês conseguem perceber que eles não têm muita preocupação com a proporção, com a perspectiva. Vocês conseguem ver que esses moços ali que estão ali atrás, a intenção era mostrar que estava atrás, mas vocês conseguem perceber que não há uma diferenciação de planos e não há perspectiva realmente mostrando que eles estão atrás. Basicamente todos estão representados da mesma forma. E, bom, você não tem preocupação com a expressão facial, você não tem muita preocupação com a beleza em si, né? O importante ali é simplesmente representar a cena e pronto. A cena o quê? De Maria e Jesus ali. E essa cena vai ser representada depois também. E aí a gente tem uma figura sempre no centro, né? Que geralmente é uma figura santa. Uma figura realmente muito importante. Então ali vocês têm os fiéis e no centro você tem Jesus Cristo. Essa pintura aqui também, bastante icônica. Vocês conseguem perceber que eles não se preocupavam muito em misturar as cores? Para eles, assim, as cores primárias estavam ótimo. Tirando essa pintura aqui, né, que é um pouco diferente, as outras basicamente têm esse formato. Então, as cores bem puras. E essa que é muito, muito, muito importante. Ela é clássica, né? E vocês conseguem perceber, quem é católico ou quem já foi em igreja católica, que muitas pinturas ainda, hoje em dia, são representadas dessa forma, né? Vocês veem que, tipo, o rosto é praticamente igual, porque eles relembram essa época, que foi muito importante para a igreja, né?
Então, tem o seu valor também histórico e artístico. Por mais, por mais sem técnica que seja, foi um importante movimento. Mas o que é mais importante mesmo, a gente está falando de igreja. E as pinturas foram feitas em igrejas, tudo na igreja. Então não tem como falar de Idade Média sem falar de arquitetura. E aí a gente tem basicamente três movimentos nessa parte de arquitetura. Por quê? A gente está falando de Idade Média. E Idade Média perdurou aí durante muitos séculos. Muitos séculos. E, portanto, passou por várias fases. E aí é importante vocês lembrarem dessas fases. A primeira é a bizantina. Vou mostrar alguns exemplos para vocês fixarem, beleza? A bizantina, ela tem basicamente as representações dos profetas para a parte analfabeta, como eu já havia falado para vocês. Tem preferência por cúpulas, vocês vão ver que lembra muito igrejas muçulmanas por conta dessas cúpulas, que são lindas. A gente vai conseguir ver algumas cenas internas que também mostram esse jogo de luz e sombra, que faz o quê? Emociona. Qual que é a intenção? Emocionar. Então, eu trago os meus fiéis a partir da emoção. Então, eu entro naquele lugar, eu vejo aquelas pinturas, eu me emociono. Aquele jogo de luz e sombra, trazendo também essa vivência, que lembra o quê? Muito teatro, né? O teatro faz isso. O teatro usa a luz e a sombra para representar algumas cenas e suas respectivas emoções e intenções. E a gente tem as rosáceas também com essa intenção de fazer o jogo de luz e sombra. O que são as rosáceas? São vitrais, um conjunto de vitrais que geralmente são redondos e trazem essa luz com cor, porque afinal os vitrais são pintados também, para dentro do templo. Olha essa aqui, é a Santa Sofia, que fica em Istambul, na Turquia. E vocês conseguem ver as janelinhas lá em cima? Então, elas batem a luz de de certos horários do dia que traz uma sensibilidade ali para a obra que é incrível. Eu tenho um exemplo delas aqui para você. Aqui tem um exemplo. Muito importante. Olha o jeito que a luz bate. E aí traz uma sensação de, sabe, é como se Deus estivesse entrando ali no templo. Emociona. Olha que lindo. Então vocês veem que o templo é todo pintado, né? Com várias cenas da Bíblia. E olha a igreja vista por cima. Então, as cúpulas estão aí. Quem não sabe o que é cúpula, são esses adornos que ficam aí em cima, que tem o objetivo de trazer essas aberturas para trazer a iluminação. Então, é esse negocinho redondo aí. Beleza, próxima. Olha que lindo. Passei rápido, né? Mas enfim. Vamos lá. Próximo movimento. Arquitetura romântica. Não confundam com arquitetura românica. Românica é de Roma. Romântica é da arquitetura da Idade Média, beleza? E aí a gente tá falando de uma fortificação mais parruda. Por quê? Nessa época tinha muitas guerras. Então, a coisa mais importante precisa ser preservada, que são os templos. Então, eu vou fazer fortificações que sejam inteiramente maçudas, para que realmente você proteja o templo. Tem poucas janelas e tem alguns arcos que trazem um pouco de beleza para a obra, né? Afinal, essas fortificações parrudas não são esteticamente bonitas, né? Mas tem a sua função, que é de proteção. E a gente tem as colunas adoçadas na parede, que são colunas coladas na parede, não tem aquela beleza que a gente viu lá na Grécia, né? Que as colunas elas são para fora da parede e elas têm uma delicadeza de esculpir. Enfim, aqui a gente não tem isso. A intenção era realmente proteger o templo. E aqui a gente tem a Universidade de Coimbra, hoje em dia é uma universidade, mas era um templo.
E olha só o quanto isso é fortificado, né? Então ela é toda fechada, quase não tem janela. Isso lembra o que, hein, galera? Lembra muito castelos, não lembra? Olha esses em cima. Servem como proteção também. Então os cavaleiros estão ali em cima e se escondem naquelas nessas empreitadas aí e conseguem visualizar depois o seu oponente e, enfim, conseguir mirar no alvo. Para isso que tem. E lembra muito castelo. Lembra disso, castelo, viu, galera? Lembrem de castelo. Mas na parte interna a gente tem uma abertura maior, com uma iluminação, umas colunas mais adornadas. E dentro, claro que não poderia faltar imagens, né? De santos, Maria, enfim. E vamos para a última, que é a gótica. Então, é a última, a Idade Média já estava ali em ascensão. E, portanto, foi o ápice, assim, né? Então, a gente já sabia que a igreja já estava perdendo um pouco de poder. E, portanto, as igrejas começaram a ser mais importantes, umas construções mais importantes, porque era o legado que iríamos ter. E hoje em dia nós temos a certeza disso, que eles acertaram nessa questão, porque temos prédios muito importantes hoje em dia para a Igreja Católica, e não só para a Igreja Católica, como para uma sociedade inteira. E as características são basicamente sustentação por arcobotantes, tem abóbadas e arcos com forma ogival, e a gente tem uma planta arquitetônica com forma de cruz latina. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Parece complicado, mas não é. É só lembrar esses nomes. E se vocês não lembrarem, lembre basicamente que a igreja gótica é a igreja mais mais, como que eu vou dizer, mais teatral. Ela é a mais teatral de todas. Então você lembra de gótica, é uma pessoa muito emocionada, né? Uma pessoa muito emocional. Quem é mais emocional que uma pessoa gótica? Então, nessas igrejas, tudo vai ser muito evidenciado. Todos aqueles contextos e conceitos que a gente estava tentando trabalhar, a gente evoluiu e conseguiu transmitir muito mais aqui, né, nesse movimento. Então, a verticalidade vai ser muito evidente, porque afinal, eu não estou trazendo os meus fiéis através do amor. Eu estou trazendo os fiéis através da emoção. E eu vou causar emoção neles. Então, uma arquitetura maior, uma arquitetura muito alta, vai fazer com que as pessoas entrem no templo e se sintam diminuídas. Como se Deus fosse muito maior do que todo ser humano. Essa é a intenção. Então você entra, você se sente coagido ali. Eu sou pecador, vim aqui buscar o meu lugar no céu, vim aqui pedir perdão, piedade e etc. Então vamos aqui, falando sobre conceitos, né? Arco ogival, o que é isso? São basicamente esses arcos mais alongados, eles não são plenos, né? Então, aquilo que a gente tinha em Roma, que eu acabei não falando para vocês, vocês podem pesquisar, é um arco pleno. Aqui a gente tem as ogivas que são alongadas, quase que tem um encontro entre eles, como se fossem dois, né? Mas na verdade é só um. E as abóbodas? Professora, mas isso parece as ogivas, não é mesmo? Parece, mas a abóbada é uma construção de ogivas. Então é uma colaboração de ogivas que formam o teto, geralmente, tá? E é essa combinação. Os arcoboltantes são aqueles que vão dar sustentação do templo, da parte de fora. Então,
são esse conjunto, esse amaranhado de estruturas que vão levar cargas para os pilares, beleza? E eles estão ali fora. Basicamente são esses três conceitos, esses quatro, na verdade, né? Que vão ser implementadas aí na gótica. Mas quero trazer exemplos reais. Eu trouxe somente templos na França, porque eles têm templos assim icônicos. Mas isso não significa que só tem catedrais e templos na França, tá? Tem muitos outros templos em outros lugares, inclusive na Alemanha. Mas eu decidi colocar só na França porque vai que algum de vocês visita a França e aí vocês já visitam todos de uma vez, né? Lembram dos prédios que eu falei pra vocês e vão visitar. Amém? Todo mundo vai visitar a França, amém. E aí a gente tem a Catedral de Amiens, que é essa daí. Então a gente consegue ver as rosáceas também aí no templo, né? Aí esse conjunto de vitrais na entrada com um formato mais circular que vai trazer essa luz aí pro templo. E aí, pra vocês me perguntam, professora, mas a verticalidade não parece ser tão alto, não parece ser tão alto. Então, olha essas pessoas que estão aí na frente do templo. Então, imagina quantas pessoas teriam que ser colocadas, empilhadas de uma forma vertical para dar a dimensão desse templo. Muitas, né? Então, enfim, é muito verticalizado. Nem sei quantos metros tem isso, mas enfim, você entra numa grandiosidade dessa, você vai se sentir o poderoso? Claro que não. A arquitetura é muito mais poderosa do que você. E a arquitetura vai dizer que é Deus, né? Basicamente. Então, Deus é muito maior que você. Então, você não é o dono da razão, não questione. Deus sabe de tudo. A resposta é sempre de Deus. Aí, tipo, você questiona, né? Por que isso? Não. Porque Deus quis, acabou. Da Idade Média, beleza? E aí, essa catedral de Chartres, que eu trouxe uma imagem interna, que são os arcobotantes, que a gente já tinha começado, né? E a gente tinha falado. A gente tem os vitrais ali também. E a igreja é muito verticalizada. Vocês conseguem ver que os pináculos quase atingem o céu, né? Que é essa a intenção. Então, uma igreja verticalizada que alcança o céu, que alcança Deus. E aí a gente tem a Catedral de Reims. A gente tem esse videozinho que mostra um pouco disso, né? Os conceitos que a gente tinha começado. Pra vocês ouvirem a música, espero que sim. Olha o tanto de detalhes que tem, né? O quanto de esculturas. A mais importante de todas que eu quero comentar um pouco com vocês, que acho que pode ser motivo do PAS ou vestibular, é a Catedral de Notre Dame, que também é na França. E eu escolhi ela porque tivemos um incêndio no ano passado. E esse incêndio teve uma comoção mundial, né? E aí tiveram alguns questionamentos também, né, sobre a questão da doação do dinheiro que arrecadaram e foi reconstruída. Mas vocês conseguem perceber que teve uma comoção, principalmente das pessoas ali da França, né, em reconstruir esse templo. E muitos deles também não eram religiosos. Então, para vocês entenderem que essas construções
elas tiveram uma determinada reverberação que tange outro nível a não ser religioso, tange o nível cultural. Então, hoje em dia, nós vemos essas catedrais como um símbolo cultural também. Gera dinheiro, né? Gera o turismo. Então, é importante para a cultura do país. Eu troquei de fone porque eu percebi que deu algum problema no outro, usando outro fone. Enfim, né? Aquele mesmo problema do outro vídeo, que às vezes para o áudio, né? Mas vamos ver se o problema é o fone mesmo. Troquei aqui e vamos falar um pouco sobre a Catedral de Notre Dame. A localização vocês já sabem, né? Em Paris, mas ali na cidade de Reims. Aí a gente tá falando do século XXI, Idade Média, fase gótica. E aí um fato curioso é que essa igreja foi uma substituição a outra igreja incendiada, ou seja, esse lugar aí tá meio que puxando incêndio, né? Não é possível. E esse local também foi o local de batismo do rei Clovis I e um importante centro comercial. E aí nessa fachada oeste, que é a fachada principal, né? A gente tem essas estátuas que foram construídas em 1256 e esse portal com vitrais que são tops. E olha aí que legal, a gente tem um rio bem pertinho que é muito importante ali para aquele centro comercial. E um tópico especial que são os vitrais, que todos eles têm uma homenagem à Virgem Maria e formam essa rosácea, né, no portal, que eu já tinha comentado. Linda essa combinação, né, esse conjunto de vitrais. E aí, outro fato importante é que esse templo tem a maior quantidade de estátuas do mundo. Então, essas esculturas foram marcadas por isso. E aí, uma das mais icônicas é esse anjo risonho. Não é a mais detalhada de todas, mas ela é a mais importante porque se tornou um emblema de Reims. Então, ela foi incorporada nessa igreja como uma forma cultural. E aí, a gente tem esses outros templos, ou essas outras estátuas que têm a função de guardar o templo. E olha só o quão detalhado é, né? Agora é a parte de vocês de apertar no link que eu coloquei aqui no comentário. E agora vocês vão ver um vídeo sobre o incêndio, né? O que a galera tava falando naquela época. Não vou explicar muito sobre isso, porque é um conteúdo extra e vai tomar muito tempo da gente, mas caso quem tenha curiosidade de saber um pouquinho mais, eu linkei. Não vou colocar aqui nesse vídeo, porque senão o YouTube vai barrar. E aí vocês busquem saber mais sobre esse incêndio, quando foi, etc, etc. E vamos continuar o nosso conteúdo. E a história de hoje é a seguinte. Rapunzel era uma criança muito especial. Nasceu com um dom lindo de magia, fornecido por seus lindos cabelos de ouro. Era uma criança de linhagem rica. Seus pais eram nada mais, nada menos do que os donos de todo o reino. Porém, devido a esse poder, viveu como uma simples plebeia em um castelo totalmente trancado sem acesso ao mundo lá fora. Toda essa trama foi criada por uma bruxa chamada Gothel, que a raptou de seus verdadeiros pais quando ela era ainda apenas uma criancinha. Então, elas viviam um relacionamento entre mãe e filha. Tudo isso para garantir a juventude que os cabelos mágicos forneciam a Gothel. Rapunzel via lindas luzes lá fora, uma vez por ano. Também via coisas maravilhosas e desejava viver esse mundo. Porém, sua mãe não deixava. Rapunzel
Uma linda moça, mas ignorante, aceitava essa resposta final. Afinal, sua mãe sabe mais. Você é tão frágil como as flores. Ainda é uma mudinha e muito nova. Sabe por que estamos nessa torre? É isso aí, para manter você sã e salva. Este dia chegaria, eu já sabia. Vê que o ninho já não satisfaz, mas ainda não confia coração. Sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais. Ouça o que eu digo, é um mundo assustador. Sua mãe sabe mais, cheia de perigos. Acredite, por favor. Homens do mal, galhos envenenados, canibais e cobras, a praga sim. Insetos enormes, dentes afiados. Pare, eu imploro, eu já estou assustada. Mamãe está aqui, vem que eu te protejo. Deixa de sonhar demais. Pule o drama, vem com a mama. Sua mãe sabe mais. Sua mãe sabe mais, você por sua conta não vai saber se virar. Toda desleixada, imatura e tonta, eles vão te devorar. Crédula, ingênua, levemente suja, boba e um tanto vaga. E ainda por cima, olha que gorducha. Eu só digo porque te amo. Sua mãe entende, quer te ajudar e só um pedido faz. Rapunzel? Sim. Nunca mais me peça para sair dessa torre. Nunca. Sim, mamãe. Ah, eu te amo tanto, querida. Eu te amo mais. Eu te amo muito mais. Não se esqueça e obedeça. Sua mãe sabe mais. E aí, gente, o que essa história tem a ver com a Idade Média? Bom, a gente tem 2 personagens e cada um deles vão ser representados por 2 tipos de pessoas na Idade Média. A gente tem a Gothel, que é representada pela igreja, né? Então é a igreja que detém todo o conhecimento, que sabe de tudo e que meio que manipula a população a dizer, olha, vocês não sabem de nada, a resposta toda vem de mim e, portanto, não questione. Então, as pessoas representadas pela Rapunzel aceitavam esse destino que era lhes dado. Então, foi um momento, assim, bastante importante para a construção da religiosidade, mas também foi um ano muito parado cientificamente, porque nós não podemos mais estudar, os estudos científicos que tinham sido começados, iniciados ali na história clássica greco-romana, já não eram mais bem vistos, e tudo aquilo que era diferente do que havia sido dito na igreja, né, era abominado. Então as bruxas eram queimadas, conhecimentos sobre a galáxia, tudo era vetado. Então, essa é a história que temos para hoje. Lembrem disso, né, quando a gente for falar de Idade Média. Bom, e agora chegou a parte mais importante de toda essa aula, que é saber se vocês fixaram mesmo esse conteúdo. E é a parte que eu pergunto para vocês. É racional ou irracional? Bom, só para vocês lembrarem, vamos começar lá da Idade Rupestre, só para fixar na cabecinha de vocês. A gente começou falando de
movimento o quê? Né? Devido à personagem Moana, que não precisava de ninguém para ser quem ela era, né? Ela simplesmente foi. Egito, Aladdin, que é uma história de amor, basicamente. A gente relaciona ali o amor com a irracionalidade, porque a gente está lidando com a religião acima de tudo. Emocional. Qual era a religião? Zoroastrismo. Greco-romano. A religião dominava? Não. O que dominavam era realmente as conquistas do ser humano, das pessoas e, tanto, o homem no centro. Nada mais, nada menos do que Maui representando aí esse ser humano, esse homem importante. E aí é um conteúdo racional. E aí na Idade Média tem Enrolados, que é uma história de amor, e na Idade Média a gente tem sim a religião tomando aí todo esse movimento. Então é um movimento. E é isso, pessoal. Vão ter mais 2 aulas e após essas 2 aulas nós vamos ter outro questionário. Então aproveitem para revisar outros conteúdos, mandem mensagem, conversem, enfim, estamos aqui. É isso, pessoal. Um beijo, até mais.